é VaptVupt, né? A gente muda de cenário rapidamente. Eu já estou aqui com o meu querido colega Wellington Correia, ele que é professor de Química lá da Escola Alicerce e está aqui hoje para falar com a gente sobre a aplicação do Enem. Primeiro, Wellington, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, nesse dia, né, de preparação para o Enem. A gente sabe que os seus alunos também estão naquela pleníssima ansiedade para fazer essa prova tão importante. Eu queria começar o nosso papo hoje perguntando como é feita essa preparação ao longo do ano, porque muita gente acha que é assim, no último fim de semana o menino vai lá e vai fazer todo o estudo. Como que um professor organiza esse roteiro ao longo do ano para que esse aluno chegue agora no final preparado para fazer a prova? Muito bom dia, né, a todos que estão nos assistindo essa manhã, especialmente aos alunos que estão nessa preparação, nessa ansiedade, nas vésperas do Exame Nacional de Ensino Médio, essa prova que é tão importante nesses dias atuais. É uma prova que abre caminhos, né, para várias opções, né? A gente tem vários processos seletivos que hoje utilizam a nota do Enem. A preparação, ela começa lá desde janeiro, né? E quando a gente fala de aluno do ensino médio, essa preparação ela começa, na verdade, desde o primeiro dia do aluno no primeiro ano do ensino médio. É uma construção que ele faz. Por isso que o Enem ele permite que o aluno, desde o primeiro ano, ele já pode fazer a prova como treineiro. Então, o que os professores organizam? Organizam material que, aos poucos, a gente vai apresentando conteúdos e a média é que até mais ou menos em setembro esse conteúdo seja finalizado para começar o período revisional. Por exemplo, essa semana mesmo é uma semana de revisão total dos principais conteúdos. O Enem tem um padrão de questão e os nossos professores, principalmente, estão prontos, né, para passar para o aluno quais são as principais competências e habilidades que são abordadas no Exame Nacional do Ensino Médio. Perfeito, Wellington. E você tocou num assunto muito importante, que é essas competências e habilidades que são cobradas, né? Me corrija se eu estiver errada, mas o Enem é uma prova que, muito mais do que a avaliação técnica de uma matéria ali decoreba, ele busca correlacionar uma matéria, uma disciplina que é ensinada lá dentro da escola, com o que essa criança, esse adolescente vive no mundo, né? Então, o que está acontecendo no mundo, naturalmente, questões sociais são sempre muito abordadas, não só na redação, mas na prova como um todo. Como que esse aluno, então, pode se preparar para além dos livros, né? Para não virar um verdadeiro decoreba ao longo do ensino médio? Nós costumamos falar que o aluno hoje ele precisa fazer essa correlação da teoria, né, que é passada em sala, com o cotidiano. Tudo aquilo que ele aprende na sala, ele precisa enxergar aquilo para além da sala de aula, conseguir identificar como aquilo pode ser aplicado no seu dia a dia, né? Tem essa competência muito forte dentro do Enem, essa habilidade. Nós precisamos fortalecer isso. Então, o que você vai fazer? Você precisa, além do livro, além das resoluções das questões, estar muito bem atualizado. Saber aplicar aquilo no cotidiano, fazer muita leitura de jornais, né? Acessar principais sites, né? Principais revistas também hoje em dia. A gente tem as redes sociais muito fortes. A gente sempre costuma falar, olha, sigam perfis nas redes sociais que possam trazer para você um pouco mais de conhecimento. É justamente essa aplicação que o Enem cobra tanto, que o aluno entenda como aquela parte teórica vai cair na prova, né? Mediante as situações do cotidiano. Perfeito. A gente acha que as redes sociais, né, são puro entretenimento, mas tem muita informação de qualidade, muita educação, basta saber utilizar isso da maneira correta. E, Wellington, a gente vê uma mudança comportamental em relação à educação lá do século passado para agora, né? Eu me lembro muito dentro de casa que meu pai falava que ele era cobrado, às vezes, para saber a tabuada de cor, para saber a tabela periódica de cor, você que é professor de Química. Isso continua sendo dessa maneira? O aluno ainda trabalha nessa estrutura de decorar as coisas ou existe um outro contexto educacional vigente no contexto educacional hoje? Olha, a educação ela é um processo de evolução, né? Cada dia ela vai evoluindo e o Enem ele forçou isso. Ele forçou que todas as escolas tiveram que se adaptar a esse novo modelo de ensino. O Enem faz muito isso. Então, o que a gente tem hoje em dia? A gente fala assim, olha, o aluno ele não precisa decorar, ele tem que aprender a fazer a aplicação. Por isso que a gente fala tanto de competências e habilidades. Todo professor que trabalha com turmas voltadas para o Enem, ele sempre vai falar muito essa palavra, competências e habilidades. Porque é isso que o Exame Nacional do Ensino Médio quer, que você consiga aplicar isso no seu cotidiano, né? O Enem ele é voltado para diversos públicos.
Se uma pessoa que está há 6 anos sem estudar, mas esse ano resolveu fazer a prova, a pessoa vai chegar lá e vai conseguir, por conta dos seus conhecimentos do dia a dia. Claro, precisa uma preparação, um esforço para relembrar alguns principais conteúdos. Mas essa questão da decoreba, de decorar a tabela periódica, eu sempre falo para meus alunos, isso já ficou no passado. Precisa hoje aprender a fazer uma aplicação no seu dia a dia. Perfeito, é isso, minha gente, é saber como organizar essas habilidades e essas competências, né? A gente viu ainda há pouco uma outra reportagem com a Raquel Frontelmo, ela que é ex-corretora do Enem, trouxe dicas valiosas pra gente. Uma das dicas que ela trouxe é sobre a importância de ler ali os textos motivacionais, os textos motivadores da prova de redação. Isso vale também para as outras partes da prova, porque às vezes a gente vê 2, 3, 4 textos dentro de uma mesma questão que muitos alunos acabam ignorando e já vão lá para perguntinha final. Faz diferença ter essa leitura mais estratégica ou eles estão ali mais para encher linguiça mesmo? Olha, o Enem é uma prova muito técnica. Até o tempo tem que ser muito organizado. A gente pode falar que em média 2 minutos e 30 segundos por questão o aluno vai levar. Esse é um cálculo que a gente tem prévio. Que então é importante fazer o quê? Todas as questões, independente da área do conhecimento, eu sempre passo essa dica. Faça a leitura da pergunta, mas não ignorem o texto. Mas primeiro você lê a pergunta e depois você volta para o texto. Aquela história de caçador. Primeiro você vê a pergunta, o que você quer descobrir, depois você vai no texto em busca, né? Os textos do Enem, acho que é por isso que o Enem é tão cansativo, é uma prova com bastante textos, então tem que ter um hábito de leitura muito bom para você conseguir ler, conseguir compreender também, que não é só a leitura, você tem que compreender e conseguir analisar de fato. Então, destacar as palavras principais, né, nas questões de ciência da natureza, nas questões de matemática, os principais dados também têm que ser destacados para que você consiga, e muitas vezes consegue fazer isso, só com a análise do texto você consegue encontrar a resposta correta. É isso. E você tocou num ponto também que é primordial, que é o hábito da leitura. A gente tem 2 tipos de leitura, né? Tem a leitura funcional, que é o saber juntar letrinhas e sílabas para entender o contexto de uma ideia, e tem a interpretação desse texto. Uma coisa é ler uma frase, outra coisa é saber o que ela quer dizer. E agora, quando a gente coloca isso num texto cansativo, é preciso exercitar esse hábito de leitura muito antes do dia da aplicação da prova. Eu costumo brincar com os meus alunos também que leia até bula de remédio, porque até bula de remédio te traz uma informação importante. Essa dica vale também, professor, a leitura ela tem que ser estimulada somente para os conteúdos mais técnicos ou qualquer leitura auxilia ali o desenvolvimento de uma ideia e de uma permanência melhor dentro dessa prova? Qualquer leitura é válida, até porque a gente volta naquela tecla. O Enem é uma prova que vai fazer uma correlação da teoria com o cotidiano. Então, muitas vezes é uma questão que vai falar sobre uma panela de pressão, sobre como acender, né, uma lâmpada, como ligar uma lâmpada, como colocar a pilha no controle remoto. Então, tudo isso a gente precisa saber. Qual é o melhor remédio para alguém que tem gastrite, por exemplo, né? Tudo isso o Enem pode perguntar. Então, muitas vezes você vai saber a resposta daquela questão por algo que você leu, por algo que você ouviu, por algum conhecimento que foi passado para você dentro da sua casa, sabe? Aquele momento, toda informação, ela é bem-vinda, ela é válida. A gente precisa se alimentar todos os dias disso. Agora, calma. Se você está aí, às vésperas de fazer o Exame Nacional de Ensino Médio, fala assim, eu nunca li nada, não se desespere, tá? Vai com calma, você vai chegar lá, vai ser uma boa prova, né? Com paciência, vai ler os textos. Vai ser cansativo? Vai ser cansativo. Mas a gente fala assim, deu aquela cansada? Bebe um pouco de água, respira. Você pode ir ao banheiro, levanta a mão, vai ao banheiro. Fica tranquilo, tá? O Enem é muito fácil. É só você conseguir se organizar. É isso, minha gente. Aí tem um ponto importante que ele fala, que antigamente a prova do Enem eram 2 dias seguidos, né? Então o cansaço era ainda maior, porque você tinha 2 dias muito intensos de uma prova muito longa. Hoje você tem uma semana de descanso ali entre uma prova e outra. E a gente espera aqui no Fala Cidade e também com certeza no Colégio Alicerce que as pessoas tenham tranquilidade e equilíbrio para fazerem essa prova da maneira correta. Professor, eu queria agradecer a sua presença, espero te receber em outros momentos também para a gente comemorar o resultado dos seus alunos também e a gente volta a falar sobre esse assunto depois que o Enem passar.
Eu que agradeço pela oportunidade e quero deixar aqui, né, a todos que irão fazer a prova nesse final de semana, uma boa prova, façam com calma. Muito sucesso para vocês, né? A semente, ela vai ser plantada agora. Eu tenho certeza que os frutos nós iremos colher lá em janeiro, quando sair o tão esperado resultado do vestibular. Boa prova a todos vocês. Muito obrigado, viu, pelo convite. Muito obrigada a você, minha gente. Olha que dica incrível que a gente teve aqui com o professor Wellington, que acaba colaborando também com a dica que nós acabamos de ver com a professora Raquel. E juntando todas essas dicas, você com certeza terá ali um excelente caminho para fazer o Enem de maneira tranquila e equilibrada e ter ainda mais sucesso na sua vida profissional. Esse é só o começo, parece que é o fim do mundo, né? Mas com certeza, aos poucos, você vai percebendo que esse é só o começo de um processo que ainda vai te levar muito longe.